Bem-vindo, amigos, para o 25º Núcleo Call. Hoje nós vamos falar aqui sobre inflação, taxa de juros, né? É um tema que está mais do que em vigor aí, em função de tudo que a gente está vivendo por conta da pandemia. Na obra Odisseia, Homero descreve o retorno, né, de um guerreiro que tinha participado por 10 anos, né, da invasão de Troia, e ele, ao retornar para sua terra de origem, Ítaca, ele enfrenta inúmeras adversidades. O nosso entrevistado de hoje aqui, Xará, do herói da Odisseia, Ulisses, eu acredito que a vida dele como gestor no Brasil não deve ser muito diferente, né, daquele que provavelmente inspirou seu nome. Ulisses Neme, é correta a pronúncia? É isso mesmo. Tá bom, Ulisses, muito obrigado de ter você aqui conosco. E eu já vou começar o nosso bate-papo aqui fazendo a minha primeira pergunta, que eu gostaria que você falasse um pouquinho da Esparta, né? Uma casa tradicional de gestão no Brasil, falar um pouquinho da sua trajetória, falar um pouquinho da Esparta, fundos de investimento aí, uma das casas que a gente distribui aqui através da nossa parceria com a XP. Tá ótimo. Marcelo, primeiro de tudo, deixa eu agradecer aqui pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho mais sobre esses temas tão atuais e tão relevantes. Bom, deixa eu falar, você pediu para se introduzir. Eu fiz engenharia, né? Então, fiz engenharia eletrônica no ITA, então não é que eu sou, assim, com formação em administração e economia como é o mais normal no mercado financeiro, mas até que a gente tem bastante gente com esse background mais de exatas, né? Com essa formação mais com engenharia, etc., também. E, de fato, aqui na Esparta a gente tem bastante esse perfil, né? A gente está numa casa que faz bastante conta, né? Renda fixa é tudo muito na vírgula, muito no detalhe, a gente tem que fazer conta o tempo todo, então é o perfil que acaba predominando. Eu trabalhei também no Santander, na tesouraria, por um bom tempo, e depois já fazem 14 anos que eu estou aqui na Esparta, e eu sou o CEO hoje aqui da casa. E a Esparta é como você já colocou, né, uma gestora independente, né? Hoje a gente tem perto de 5 bilhões de reais de gestão, de um número enorme, dezenas de milhares de investidores que estão com seus recursos investidos exatamente onde a gente também investe os nossos recursos, então tem um alinhamento de interesse muito grande, e a gente é especializado justamente em renda fixa, em crédito privado, então a gente está sempre buscando aqueles retornos com maior consistência, com maior recorrência para os investidores, nível de risco sempre sob controle. Deixa eu te falar uma coisa, eu queria dividir o nosso bate-papo aí em duas partes, né? Falar sobre a questão da percepção de inflação e taxas de juros de maneira global e mais ao final de maneira local. Mas antes disso, você mencionou aí a questão de serem uma casa especializada em renda fixa, especialmente crédito privado. Eu queria que você falasse para mim quais são os critérios, quais são os fatores que uma gestora, né, leve em consideração para suas alocações e, por conta disso, quais são os critérios, né, que os investidores devem estar atentos por conta disso? Legal. Bom, quando a gente estava analisando, né, bom, primeiro, assim, a gente foca no crédito privado, né? Então, dentro da renda fixa, a gente pode dividir em duas categorias, né? Tem os títulos públicos, aquele que você encontra no Tesouro Direto, né, que basicamente você tem o Tesouro Selic, tem o Tesouro Inflação IPCA, tem o Tesouro Pré-fixado, né? Enfim, são os títulos emitidos pelo governo, pelo Tesouro Nacional. E você tem todos os outros que são os títulos privados, né? Então, são os ativos que são emitidos por bancos, por grandes empresas, tem operações estruturadas, então tudo isso entra na categoria de crédito privado. Então, quando a gente tem o risco de crédito privado, a gente está sempre dependendo do emissor pagar os recursos de volta no final da operação, né? Então, além de ser uma operação de renda fixa, que já tem todos os parâmetros definidos, para você calcular quanto que vai ser a rentabilidade acumulada até o vencimento da operação, e sempre tem um vencimento da operação, a gente ainda tem que fazer análise para ter certeza que os emissores vão pagar de volta esses recursos. Então, isso é o que a gente chama de risco de crédito. Naturalmente, como tem um risco a mais que os títulos públicos, a gente tem que também ter uma remuneração maior no crédito privado do que a gente teria nos títulos públicos. Então, acho que esse é um parâmetro importante. E aí a gente precisa saber sempre
se os emissores estão com a saúde financeira, como que ela está evoluindo ao longo do tempo, se eles estão com o nível de dívida sob controle, se estão com o nível de dívida fora do controle, que é o que a gente não quer ter por aqui. Então, a gente está sempre montando uma carteira, acompanhando esses emissores, diversificando a carteira. Tem horas que a gente entende que já tem um ganho muito pequeno pela frente, a gente desinveste. Às vezes a gente vê uma oportunidade muito grande num determinado papel, a gente acha que pode ser uma boa oportunidade de investimento. Então, a gente vai fazendo todo esse trabalho ao longo do tempo. Hoje, só para dar uma contextualizada, só na equipe de gestão de crédito, hoje são 11 pessoas aqui no Sparta, né? A gente está sempre trabalhando para que os investidores fiquem tranquilos e tenham certeza de que vão ter, de fato, as expectativas de retorno que a gente se propõe a buscar nos nossos fundos de investimento. A gente poderia dizer que para os investidores, investir em fundos de investimento de crédito privado, ele dilui absurdamente o risco de crédito, diferente de quando ele mesmo adquire diretamente um título final, né? Eu acho que é uma das principais vantagens, né? Então, só para dar um exemplo, nosso principal fundo, que é o Sparta Top, tem 170 emissores diferentes. Então, assim, seria impossível você construir uma carteira desse tamanho como uma pessoa física. E é engraçado que, às vezes, como pessoa física, o investidor fala, não, eu já tenho 5 ou 6 emissores diferentes. Assim, não é uma carteira exatamente diversificada no nosso conceito, apesar de que para o investidor, às vezes, pode parecer. Além disso, o investidor ele tem muito esse viés de familiaridade, né? Então, ele acha que um título é seguro porque ele já conhece aquela marca, né? E, assim, ele não fez uma análise de crédito mais aprofundada para saber como que está a saúde financeira desse investidor, né? Desse emissor. Então, assim, isso é o que a gente faz aqui, é o que a gente está acostumado a fazer, identificar quando pode ter um potencial problema, monitorar o andamento dessas operações, justamente para a gente receber a remuneração que a gente espera. Quer dizer, nesse caso, o investidor, o risco dele não é de crédito, no caso seria de gestão, mas para isso basta ele olhar o histórico do fundo, dos produtos em si, que ele vai conseguir avaliar aqueles que são mais eficientes ou não, e é para isso também que o nosso trabalho de assessoria entra em campo para ajudar os investidores, né? Trocar esse risco de crédito, que ele é muito maior, por um eventual risco de gestão que vai estar diluído aí, e você tem todo um histórico a ser analisado, né? É isso mesmo, Marcelo, concordo totalmente. Até porque é o assessor que consegue justamente avaliar esses critérios mais qualitativos, né, em relação ao gestor e que consegue traduzir isso para o investidor. Sim, a gente aqui procura fazer bastante esse trabalho, né? Não ficar exclusivamente na parte quantitativa dos fundos, mas fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? A Sparta é uma casa que a gente admira muito, né? E mostrar para as pessoas um pouco mais a fundo qual é a estrutura da decisão, qual é o histórico daquela gestora, da cara, né? Saber que ali por trás daquela estrutura tem uma quantidade, um capital de inteligência investido. Bom, nós estamos vivendo aí um momento, eu sou bem velhinho de mercado, sempre falo isso, né? Essa barba branca aqui, ela não é pintada, vou completar agora 36 anos, já vi muitas crises, né? Cada uma delas tem uma duração, uma dinâmica, um motivo, né? Mas sempre tem uma próxima crise para a gente aprender que a gente sabe muito pouco quando a gente acha que já sabe muita coisa. A pandemia é isso, né? Em meu primeiro ano foi moratória da dívida externa, segunda-feira negra na Bolsa de Nova York, desde então vi muitas coisas, mas nenhuma delas se compara à pandemia. E o que a gente está vivendo aí, né, agora, nesse momento, muito claramente, é uma consequência direta da pandemia, que é essa inflação global. Eu queria falar sobre inflação e taxa de juros em duas perspectivas. Primeiro, falar agora, assim, em linhas gerais, globais, como vocês estão vendo isso, para depois a gente trazer esse debate aqui mais para o Brasil, né? Bom, as cadeias produtivas se encolheram muito, os governos, de forma simultânea, injetaram muitos recursos na economia, um cenário quase que de um pós-guerra, né? E uma das consequências que a gente está vivendo é essa inflação global. Queria que você falasse um pouco como é que vocês veem esse processo, se é algo que veio para ficar, isso deve se atenuar ao longo do tempo, como é que vocês veem isso? Olha, Marcelo, essa é a grande dúvida do momento, né? Se por um lado os governos, aí, principalmente com base em todo o histórico e nas teorias já hoje disponíveis, né, eles tiveram uma atitude bastante incisiva durante ali o começo da pandemia, depois ao longo dela toda, mas de entrar pesado, de interferir pesado na economia para manter a confiança na economia, para manter as coisas funcionando. Então eles
foram aqui no Brasil auxílio emergencial, mas teve suas contrapartes em outros países também, e teve a impressão de dinheiro, teve programas dos bancos centrais de compra de títulos, tal. Então tudo isso para evitar uma catástrofe, não só no mercado financeiro, mas na economia de fato. E nesse aspecto, a gente pode dizer que no curto prazo eles foram bastante bem-sucedidos. Então, de fato, a gente está tendo uma recuperação bastante significativa e talvez uma das métricas que mostre justamente esse efeito colateral de ter tudo funcionando também é essa inflação que está parecendo mais persistente do que os governos gostariam, né? Então, o próprio Fed, que é o Banco Central Americano, ele vem com uma postura, ele estava com uma postura mais tolerante em relação à inflação, né? Então ele falou assim, não vou perseguir rigorosamente, né, a meta de inflação, eu vou, historicamente nos Estados Unidos eles trabalham em torno de 2% de inflação, ele falou, vamos tolerar uma inflação um pouco mais alta em alguns momentos, entendendo que ela pode se ajustar depois, entendendo que é uma coisa transitória, e assim, essa era a expectativa deles. Porém, o que está se materializando, e a gente tem visto na mídia também tem sido motivo de grande volatilidade nos mercados nas últimas semanas, é justamente que talvez esse transitório que estivesse um pouco equivocado, né? Então, que a leitura que eles estavam tendo de que talvez fosse algo mais transitório, mais temporário, talvez não seja. Então, aí começa a especulação de que justamente o Banco Central americano, e consequentemente vale a mesma coisa para todos os outros bancos centrais de economias desenvolvidas, vão ter que subir os juros para dar uma segurada, né? E aí vem aquele ponto que é super delicado, mas muito importante, que assim, o Banco Central ele precisa subir os juros para conter o excesso de euforia, vamos dizer assim, da economia, né? Para frear um pouquinho a economia, para justamente evitar que os preços saiam de controle, que tem um movimento caótico em relação aos preços, que é no final o que a gente chama de inflação, né? E, por outro lado, se ele errar a dose, né, nessa subida de juros, pode ser que ele cause uma recessão, foi justamente o que ele tentou evitar num primeiro momento, né? Então pode ser que ele cause uma recessão tentando segurar essa inflação. Então para isso ele tem à disposição várias ferramentas, a principal delas é a taxa de juros, mas também tem todo o aspecto de comunicação, todo o aspecto de outras medidas que o Banco Central tem que trabalhar. No final, o que a gente está falando aqui, assim, de maneira bem resumida, veio a crise, os bancos centrais fizeram um plano de salvamento, os governos também atuando na esfera direta, interferindo direto na economia, e agora você tem que começar a retirar um pouco desses estímulos e você tem que conseguir acertar qual que é o passo para fazer isso sem ter uma desaceleração tão forte na economia, mas ao mesmo tempo que seja suficiente para controlar a inflação. Não é uma tarefa fácil. Esse desmame, né, como qualquer um, é um processo muito delicado para você encontrar o ponto. Deixa eu te falar uma coisa. Bom, o Brasil não, por mais que a gente tente, né, colocando todo tipo de barreira ao empreendedorismo, por mais que a gente tente pelo nosso baixo nível de liberdade econômica, o Brasil não é uma ilha solta no espaço, né? A gente está inserido dentro de um contexto global. Nesse sentido, essa inflação que atingiu o mundo todo, não poderia ser diferente, atingiu também o Brasil, contudo, né, pelo nosso histórico de inflação, de mecanismos de indexação, né, e por sermos um país em desenvolvimento, ainda com muitas desigualdades, a inflação tem um poder destrutivo ainda maior. Não existe um consenso, ou pelo menos uma unanimidade, em relação a como tem sido a atuação do Banco Central, não mais recentemente, mas anteriormente em relação à condução da política econômica. Eu queria a tua impressão em relação à trajetória recente, né, da autoridade monetária, pré e durante a pandemia, e também a tua expectativa essa complexidade para o Brasil, e como, de alguma maneira, isso se reflete
né, nos investimentos em renda fixa, né? Fica sempre aquela dúvida do investidor. O que é melhor? A gente vai fazer pós-fixado, mas será que não corremos o risco de ter um outro boom de inflação? Então, será que não é melhor fazer um IPCA a mais? Mas, poxa, e se a inflação cair? Né? Então, bom, beleza, vamos para o pré, mas se no meio do caminho tiver uma explosão? Nunca é uma decisão fácil, diversificar em geral é uma boa regra, mas esse momento é muito peculiar, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a inflação dentro do nosso universo aqui local, doméstico, e também quais seriam aí, né? Claro que a gente tem que respeitar o perfil de cada investidor, o seu momento, aqueles recursos que ele tem se destinam na sua vida, mas em linhas gerais eu queria que você traçasse assim cenários para as modalidades que existem de aplicação em renda fixa. Perfeito, Marcelo. Pergunta cumprida, então, na verdade, vou até pedir ajuda para ir guiando aqui, mas claro. Vamos começar pela inflação, né? Se a gente pegar essa inflação no ano passado aqui, fechou acima de 10% aqui no Brasil, medido pelo IPCA, né? E essa é a principal métrica, a métrica oficial de inflação, e a gente tende a achar que todos os problemas que vêm de inflação são só brasileiros, são só tupiniquins aqui, vamos dizer assim, porque a gente está acostumado com isso, né? E talvez uma componente significativa dessa inflação ela tenha vindo de fora, né? Se a gente pensar que os Estados Unidos costuma ter inflação de 2, ano passado teve uma inflação de 7, né? Então aqui a gente teve 10, então não é que foi tão maior assim. Mas de qualquer jeito, se a gente está dentro do sistema de metas de inflação, já uma meta de 3,5, de 3,75, desculpa, ficou bem longe, né? Então, e aqui entra um primeiro ponto, né? Como que está essa atuação do Banco Central, né? A gente entende que lá atrás, né, quando o Banco Central colocou a Selic em 2, foi assim, bastante ousado por parte do Banco Central, né, fazer esse movimento. A gente particularmente achava que não deveria ser tão arrojado assim como o Banco Central foi, justamente para não ter que incorrer num risco de ter que aumentar muito os juros depois. Acabou que o Banco Central ele fez esse movimento no começo do segundo semestre de 2019, de 2020, e ao longo do próprio segundo semestre, a inflação ela começou a subir num ritmo bem mais significativo, e o Banco Central ele ousou em manter, inclusive, uma linguagem de forward guidance, né, de que ia manter a taxa de juros baixa por bastante tempo, né, que a gente acha que foi bastante ousado. E depois, finalmente, no ano passado, em 2021, ele retirou essa linguagem dos comunicados e depois, em março, ele começou, de fato, o movimento de ajuste. E aí, vendo que, de fato, a inflação estava correndo num ritmo bastante forte, ele teve que acelerar esse movimento ao longo do ano, né? E aí a gente terminou o ano com um ritmo de altas de juros ali de 150 basis por reunião. Então, no final, a gente está provavelmente indo agora para a casa dos 12 e pouquinho de taxa Selic ao ano, por cento de taxa Selic ao ano, que é um patamar bastante alto. A gente, inclusive, a leitura que a gente tinha no ano passado é que esperávamos que nunca mais fôssemos voltar para os 2 dígitos, né? Mas infelizmente já estamos aí neles de volta, né? A boa notícia é que provavelmente não deve ser algo permanente, né? Assim, é uma questão mais temporária. A própria curva de juros ela já indica que a gente está provavelmente próximo do final do ciclo de alta de juros, né? De fato, o Banco Central tem sinalizado que já estamos perto do fim, que precisa de um tempo também para essas altas de juros fazerem efeito na economia, e aí o efeito colateral que a gente está vendo, inclusive na mídia, com frequência, é as sinalizações de que talvez esse ano não seja um ano tão bom assim para a economia, que talvez tenha um crescimento muito tímido, etc. Né? Então, assim, esse é o efeito colateral de aumentar os juros, mas tudo isso para tentar trazer a inflação de volta para um patamar mais próximo da meta. Né? Então, lembrando aqui que a gente tem uma meta de 3,5% para esse ano, então, assim, a gente precisa, de fato, de uma queda considerável do nível de inflação para que haja uma convergência. Né? Particularmente, assim, a gente não está trabalhando que a inflação vai ficar dentro, nem próxima da meta esse ano, embora ela deva ficar num patamar bem menor do que foi o ano passado. Né? A gente, nossa expectativa está mais em linha com o mercado, talvez na casa de 5,5%, 6% de inflação esse ano, que ainda assim acima da meta, mas num patamar já mais sob controle, principalmente com uma sinalização de queda para a taxa de juros. Né? Eu acho que esse é o que a gente está vendo hoje em relação à taxa de juros e à inflação, é isso. Então, provavelmente a gente tem, e a gente tem alguns riscos no horizonte também, né? Então, esse ano é um ano eleitoral, né? O governo
assim, naturalmente tem um interesse na reeleição. O governo também tem dado muito mais sinais populistas aí, então sempre tem o risco, né, dele eventualmente pisar um pouco nos gastos, né, no acelerador dos gastos aí, e isso pode justamente culminar a inflação. Além disso, como a gente também começou falando aqui o assunto de inflação, a gente não está isolado no mundo, né? Então a gente tem que ficar de olho o que vai acontecer com a inflação no mundo, né? Como um todo, os preços das commodities, etc. Então não é que todas as variáveis estão à disposição aqui do nosso Banco Central. Talvez tenha efeitos que nem está no controle do Banco Central e que, ao mesmo tempo, podem impactar, sim, na inflação final. Então, no final, a gente tem uma equação que ela é complexa, né, em relação à inflação em taxa de juros. É importante a gente monitorar quais são os cenários possíveis e o que é bom fazer, né, do ponto de vista de investimento nesse tipo de cenário, né. E, assim, o mais usual que a gente costuma ver, do ponto de vista de investimentos, é o seguinte: com juros altos, né, o pós-fixado ele tende a ganhar muito mais atratividade, né? Então, dentro da renda fixa, o pós-fixado ele tende a se destacar, justamente se tem uma Selic mais alta, um CDI mais alto, né? Então, é natural que você tenha um retorno melhor. E o que é mais importante do ponto de vista do investidor é que esse possível rendimento mais alto ele vem acompanhado de uma inflação decrescente, né? De uma inflação que deve estar se acomodando. Então, a gente falou aqui de 5,5% a 6% de inflação, com 6% de taxa Selic, a gente está falando de que o pós-fixado pode ser que esteja mirando aí num rendimento aí na casa de 6% ao ano, né? Então, é um retorno um retorno real, né, já descontado a inflação, bastante interessante para o investidor ficar no pós-fixado. E o pós-fixado tem como principal vantagem o fato de não ter volatilidade no dia a dia, né? Então, ser um indexador bastante estável, né? Então tem um nível de risco menor. Por outro lado, para o investidor que seja um pouquinho mais arrojado, a gente também vê como uma possível alocação interessante, justamente indexada à inflação de curto prazo, né? Acho que aqui cabe uma ressalva também, que é o seguinte: inflação indexada à inflação, né, tem uma principal variável que é o prazo, né, que ela influencia muito qual que é o nível de risco dessa aplicação, né? Então, quando você tem inflação com prazos mais longos, então vamos dar um exemplo aqui, o Tesouro IPCA 2055, tem lá o Tesouro Direto, deve oscilar mais que Bolsa, né? Tem um risco muito grande, né? Então, oscila mais que Bolsa justamente porque o prazo é muito grande. Quando a gente fala de um título de Tesouro IPCA, por exemplo, para o ano que vem, é praticamente assim, só deixar o tempo passar. Então, você tem uma métrica que é a inflação, mais uma taxa de juros pré-fixada e vai render aquilo, né? Então, você tem um nível de risco, um nível de volatilidade muito menor, né, nesse título mais curto, né? Então, o que a gente tem trabalhado aqui nos nossos fundos, né, é justamente na parte de inflação, para os investidores que sejam um pouco mais arrojados dentro da renda fixa, a gente entende que pode ser interessante fazer uma alocação em inflação curta, né, que o principal indexador é o IMA-B5, né, que é formado por títulos de inflação de até 5 anos, né, então ele tende a ter uma oscilação menor, e é um indexador que, historicamente, ele consegue capturar bem quando você tem um surto de inflação, né? Então, se você tiver uma inflação mais persistente do que a gente está esperando, então vamos dizer que não é 5,5%, 6%, mas talvez seja 7% ou 8% de inflação esse ano, provavelmente quem vai ter o melhor desempenho vai ser ali quem tiver as aplicações indexadas a inflação curta, né? Já se a gente tem um cenário positivo, né, bastante positivo, na verdade, né, de inflação que rapidamente se acomoda, né, isso pode, provavelmente, o próximo passo é a gente começar a ter expectativa de queda da taxa Selic, né? Então, pode ser que comece a se discutir aí, aparecer na mídia no final do ano, quizá no ano que vem, um comentário sobre uma possível redução da taxa Selic para o ano que vem. E daí o pós-fixado, ele, assim, por algum tempo garantiu um retorno bom, mas depois ele deve convergir para o que é o esperado de um retorno de um investimento com baixo nível de risco, né? Por outro lado, para quem quer travar um determinado nível de rentabilidade por um prazo maior, aí que talvez entrem os pré-fixados, talvez entre o indexado à inflação, né? Justamente para proteger ou para assegurar um determinado nível de retorno por um prazo maior.
Então, sempre, assim, não tem bala de prata. Eu acho que o mais importante, e dentro da renda fixa, para qualquer investimento, né, mas dentro da renda fixa também, é a gente ter claro que sempre que a gente faz escolhas, a gente tem que analisar os prós e os contras de cada escolha, né? Não tem uma bala de prata, um investimento que a gente vai falar assim, ó, invista nisso daqui, é certeza que vai ganhar, que vai ser o que mais vai ganhar, né? Então, acho que sempre tem que considerar quais são esses riscos e, na nossa opinião aí, hoje em dia, acho que para o investidor mais conservador, o pós-fixado está num momento super bom. Para o investidor que queira um pouquinho mais de risco, talvez indexado à inflação curta aí seja uma boa pedida. Bom, como você disse aí agora, né, que a gente aprende nas sessões de terapia pela vida, cada opção demanda uma renúncia, né? Então não tem, como você bem disse, não existe uma bala de prata, né? E a cada momento. Inclusive, eu acho que uma boa ilustração do que você acabou de dizer, a gente consegue perceber notando que os títulos atrelados à inflação mais curtos, eles têm um prêmio adicional à inflação maior até do que os títulos mais longos, né, proporcionalmente. Por isso que a gente vê muito comum alguns títulos ali que IPCA mais 6,30, 6,40, enquanto os títulos mais longos é IPCA e alguma coisa inferior a isso, né? Acho que é exatamente por isso, né? Exatamente isso, né? Porque provavelmente ao longo de 2022, talvez começo de 2023, pode ser que a gente tenha um nível de Selic mais alto, e daí essa parcela pré-fixada dos títulos indexados à inflação, ela tem que ser maior justamente para fechar essa conta, né? Por outro lado, mais para frente, e aí que é o que eu comentei, que a boa notícia de longo prazo é que a gente não espera, né? O mercado espera que tenha um nível de inflação que seja persistentemente mais alto, né? Então, provavelmente, a taxa de juros está alta agora, mas ela deve cair depois, etc. Então, assim, não estamos trabalhando com um cenário de catástrofe do ponto de vista mais macroeconômico aqui no Brasil. Eu acho que está bem claro hoje para todo mundo que é uma questão temporária. Ulisses, quando a conversa é boa, ela vai indo assim, mas antes de encerrar, eu queria pedir um auxílio seu. A gente tenta explicar para os investidores em geral, mas particularmente, especialmente nos meses ali de março e abril, nós tivemos a repetição de um fenômeno que já havia acontecido durante a greve dos caminhoneiros, que foram os títulos de renda fixa perderem valor, né? O investidor brasileiro, em geral, está muito acostumado com que os investimentos em renda fixa eles sejam lineares e ascendentes ao longo do tempo. Os investidores, em geral, né, fruto da falta de educação financeira que existe no país e que a gente está batalhando para mudar essa realidade, eles acabam tendo esse preconcepção. Exatamente. Essa preconcepção, né, de que os investimentos de renda fixa eles vão ali linearmente oscilar de maneira positiva ao longo do tempo. E, vez ou outra, a gente se depara com eventos em que a gente vê que não é assim, né? Que os títulos passam a negociar com algum desconto. Queria que você falasse um pouco aí sobre esse fenômeno, como é que vocês lidaram com isso, porque ninguém ficou imune a esse efeito, né? E ali acho que foi um momento, pelo menos para nós aqui da Nupropar, foi um momento muito rico, né? Porque muitas pessoas mal atendidas na rede bancária nos procuraram, tentando entender o que estava acontecendo ali. Então, antes da gente caminhar aqui para a retinha final do nosso bate-papo, queria que você falasse um pouco como é que foram esses momentos, como é que é esse trabalho junto aos cotistas, fazer esse trabalho de, como você disse, desacostumá-los mal. Boa, Marcelo. De fato, acho que é importante a gente esclarecer um conceito sobre a renda fixa, né? A renda fixa, ela é fixa porque tem uma forma de cálculo já pré-determinada desde que o título passe a existir, e ele tem sempre uma data de vencimento. Então, assim, num determinado dia ele vai vencer por um determinado valor, e isso não vai mudar. Agora, acontece que não é porque o título vai valer lá na frente um determinado valor que ele não possa ser negociado hoje por um outro preço qualquer, né? Então, quando você, sei lá, se uma pessoa tem lá um título na mão e fala assim, não, eu preciso transformar isso aqui em dinheiro da noite para o dia, e daí outras pessoas falam assim, não, tudo bem, eu até posso achar que ele vale, sei lá, 10, mas eu vou pagar só 8 hoje. Se você quiser vender, eu compro por 8, porque está implícito um retorno bem maior para quem está ali comprando esse título, né? E quem está vendendo vai ter que ponderar se ele precisa mesmo vender ou se ele vai ter que aceitar um desconto para vender. Então, assim, o que aconteceu ali em 2020, né, no primeiro semestre de 2020, logo que começou a pandemia,
com os títulos privados foi exatamente isso. Era verdade para títulos bancários, dos maiores bancos comerciais era a mesma coisa, para as empresas com as melhores qualidades era a mesma coisa. E aí você tinha vários investidores que estavam assustados, receosos, com medos, que estavam resgatando, que acho que foi no final os investidores que acabaram perdendo nesse processo todo, se assustaram e aceitaram descontos grandes para sair das suas posições. No final, assim, você não teve uma quebradeira para as empresas grandes, você não teve assim você não teve casos nem pontuais direito para as empresas bem grandes, né? Então, para quem estava pronto para aproveitar essas oportunidades, né? Então, para quem tem fundos que nem os nossos, né? Que tem prazo de resgate de 30 dias, muitas vezes o investidor fala assim, pô, resgate de 30 dias é ruim, né? Mas, na verdade, foi isso que deu segurança para a gente poder aproveitar as oportunidades que a gente tinha naquele momento. Então, naquele momento, a gente fez uma série de compras com desconto enorme, assim, super promoções, liquidações ali, e isso foi o que garantiu não só o retorno de 2020, do segundo semestre, mas do ano inteiro de 2021. Foi isso que trouxe, foi esse movimento da pandemia que trouxe frutos tão positivos. Tanto é que na carta que a gente fez no meio do ano passado para os nossos investidores, a gente faz até um exercício ali, uma simulação, que era simplesmente carregando a carteira que a gente tinha antes da pandemia, né, em função do que aconteceu no mercado, e comparando com o que foi a performance de fato dos nossos fundos, né, que oscilaram no primeiro momento ali para baixo e que depois tiveram uma recuperação e passaram por muito a rentabilidade que eles teriam tido se não tivesse a pandemia, né? Então, acho que é até engraçado a gente colocar dessa forma, né? Não é assim, só colocar do ponto de vista de oportunidade no mundo de investimentos, é que, assim, a pandemia ela trouxe oportunidades para quem estava preparado para capturar essas oportunidades ali no primeiro semestre, né? Então, assim, acho que a mensagem que fica é o investidor que às vezes se assusta muito facilmente, etc., às vezes ele pode estar pagando um preço caro por isso, e por isso que é importante sempre contar não só com bons gestores, mas estar sempre bem assessorado para entender o que faz sentido tanto a curto prazo quanto a médio prazo, né? Então, o investidor que entendeu ali que tinha uma oportunidade naquele momento teve, assim, mesmo com a perspectiva de Selic a 2, teve, assim, retornos que foram 200%, 300% CDI, num nível de risco baixíssimo e com retornos que, assim, em todo o histórico de mais de 10 anos que a gente tem operando esse tipo de ativo aqui na Esparta, assim, nunca tinha acontecido uma oportunidade desse tamanho. Acho que fica aí como aprendizado para todo mundo que, assim, sim, pode chacoalhar os preços, mas pode ser que isso seja uma grande oportunidade. Como eu havia dito, tenho bastante tempo de mercado, né? E o que eu disse é que, nessa ocasião, muitos clientes nos procuraram, né? E uma das coisas que eu sempre chamava atenção era o seguinte, né? Cada crise tem o seu motivo, cada crise tem a sua duração, cada crise tem a sua dinâmica. Mas, a não ser que a gente esteja diante de um evento que vai ter um padrão absolutamente diferente de tudo que aconteceu antes, o que a gente percebe é que, com o passar do tempo, algumas vezes mais, algumas vezes menos, algumas vezes muito mais, algumas vezes muito menos, mas é que os ativos, em geral, em algum momento, reencontram seus preços, né, anteriores ao início daquela crise. E que, invariavelmente, em momentos assim, quando a gente olha para trás, a gente vê que ficou ali uma oportunidade, e nesse caso, como você disse bem, tanto para o mercado de renda fixa como para o mercado de renda variável, eu acho que foi a oportunidade de uma vida, né? Alguns dos nossos clientes, inclusive, naquele momento, mais conservadores, né, e dispondo de liquidez, eles acabaram tirando proveito disso, né, na renda variável, e alguns clientes nós orientávamos na época, né, em função dos seus fundos de renda fixa, que nós chamávamos a atenção seguinte, que no crédito privado era o momento até de investir mais, porque haviam excelentes títulos que estavam descontados por conta de uma circunstância de mercado, mas que ali na frente se encontrariam na curva de novo, né? E aí a gente explicando para as pessoas em geral que os títulos têm uma curva justa, às vezes eles negociam abaixo dessa curva justa e às vezes acima dessa curva justa. Um exemplo que eu dei muito na ocasião foi um título que tinha da dívida brasileira antigamente, né? O C-Bond, né? Quando o Brasil deu a moratória, se pegaram todos os títulos e se lançou um título. Aquele título negociava ali 90% do valor de face, né? Acho que, se eu não me engano, venceria em 2014, uma coisa assim, e que às vésperas da eleição do Lula, isso veio negociar abaixo de 50% do valor de face.
e que depois que o Lula tomou posse da primeira vez, com a continuidade do pagamento de serviço da dívida, esse título chegou a negociar acima do valor de face, porque ele pagava um cupom muito bom, e com esse exemplo a gente foi explicando um pouco para as pessoas e ajudando elas a passar por esse momento. Bom, Ulisses, eu queria abrir aqui para suas considerações finais, né? Como eu disse aqui no começo, se a memória não estiver me traindo, eu acho que a Esparta é uma casa ali de meados dos anos 90, talvez até um pouquinho antes disso, né? É isso mesmo. Né? Então, uma casa muito tradicional, que tem uma bagagem aí muito grande, já lidou com muitos eventos, né? Então, acho que isso qualifica muito o produto de vocês para os investidores em geral. Vocês estão aqui nos fundos que nos chamam mais atenção, que a gente direciona os nossos clientes, chama a atenção dos nossos clientes para ele. Eu queria pegar suas considerações finais, de antemão aqui já deixar meu agradecimento a você, a Glenda, muito simpática, muito atenciosa, que nos ajudou que a gente tivesse essa conversa aqui. Marcela, é isso mesmo que você falou, né? De fato, acho que a renda fixa ela tem essas oportunidades. Não é porque nunca tinha acontecido no Brasil que nunca aconteceu no mercado financeiro mundo afora, ou às vezes até com títulos brasileiros no exterior, como foi o caso que você comentou do Cibond, e tantas outras vezes que, justamente por ter essa experiência, não só no mercado local, mas de estudar mesmo, de saber o que aconteceu, de ter vivido vários desses períodos, que nossa equipe toda conseguiu estar preparada para aproveitar essas oportunidades lá atrás, e que a gente vem se preparando, inclusive, para outras oportunidades que podem acontecer no futuro, que a gente nunca sabe quando vão chegar. Então, acho que isso é importante. E é isso. Bom, basicamente é isso. Eu agradeço mais uma vez, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre um prazer aqui estar falando direto com os investidores, podendo trazer um pouco mais de conhecimento direto para vocês, e a gente fica à disposição. Eu tenho certeza que quem tiver acesso a esse conteúdo vai gostar muito. Esse foi o primeiro encontro, espero que o próximo, já deixado a pandemia para trás, seja pessoalmente. Agora, a partir do início de março, nós devemos estar mudando nossas instalações, e lá nós vamos poder ter o privilégio de receber você, a Glenda, todo o time do Esparta. É nosso desejo fazermos eventos recorrentes, e eu tenho certeza que eu vou poder contar com vocês. Muito obrigado pela sua presença, viu, Ulisses? Eu que agradeço. Até mais. E eu desejo muito sucesso a você na continuidade da sua odisseia. Um grande abraço.